Sociais. Começando primeiro me apresentando um pouquinho, eu sou a Bianca e hoje eu estou à frente de dois projetos principais. A Grifa, uma startup de impacto social, então que trabalha exatamente com tecnologia social, e o Oásis de Sonhos, que é uma ONG, representando aí o terceiro setor. Tem as redes sociais, tanto da Grifa quanto as minhas pessoais também. E hoje a ideia aqui é ter um bate-papo com vocês mesmo, para a gente falar sobre essa ideia de tecnologia social, o que é isso e como que funciona a monetização quando a gente fala também de empreendedorismo social, de inovação social e tecnologia social. E para começar, essa é um pouquinho da minha jornada, o que eu já fiz até hoje. Minha jornada com empreendedorismo social começou lá em 2014 e vem se trilhando desde então. Eu venho lá de Goiânia para falar com vocês hoje. E eu queria começar conversando com vocês sobre empreendedorismo. Quando a gente fala de empreendedorismo, o empreendedorismo tradicional por ele mesmo, eu gosto de definir ele de uma certa forma. Eu falo que empreender é fazer algo, é ter uma ideia, é gerar lucro. E a gente faz essas três coisinhas quando a gente empreende com o objetivo de resolver uma dor, atender uma necessidade e resolver um problema. Quando a gente passa a falar de empreendedorismo social, a gente está falando exatamente da mesma coisa. A gente está falando de ter uma ideia, fazer algo, gerar lucro e também de resolver uma dor, atender uma necessidade, resolver um problema. Mas a gente está fazendo isso em prol de resolver um problema social, de gerar um impacto positivo onde quer que o seu negócio, que o seu empreendimento esteja passando. Então, quando a gente fala de empreendedorismo social, não tem muita diferença do que a gente fala de empreendedorismo tradicional em relação a marketing, comercial, finanças. Tudo isso é importante, tudo isso precisa ser feito. Mas tem um objetivo maior por trás. O objetivo principal do empreendedorismo social é conseguir impactar ou ajudar alguém. E quando eu coloco alguém aqui, pode ser uma causa, pode ser uma pessoa, podem ser animais, pode ser o meio ambiente, é ajudar o planeta de alguma forma. É gerar um impacto positivo por onde se passa. Por isso, inclusive, a definição de negócio social, de negócio de impacto, trazido pelo ICE, o Instituto de Cidadania Empresarial, focado nessa parte de empresas que estão buscando gerar mais impacto, buscando investir socialmente, é que negócios de impacto, eles têm essa missão explícita de gerar um impacto socioambiental, ao mesmo tempo em que produzem um resultado financeiro positivo. Então aqui a gente não está falando de um ou outro. Quando a gente fala de empreendedorismo social, quando a gente fala de negócio de impacto, a gente está falando de mudar o mundo e ganhar dinheiro também. Tem que ter as duas coisas para dar certo. Entrando um pouquinho aqui mais na parte de tecnologia, para a gente conceituar e entender mais tecnologia social, a gente pode entender tecnologia como quando a gente inova algum processo, quando a gente traz alguma ferramenta, algum processo para ser aplicado na prática e ter alguma solução. Então, as primeiras tecnologias que a gente tem na humanidade foi quando a gente descobriu o fogo. Então, foi uma tecnologia que veio para inovar, a gente vai falar de inovação também, e quando o homem descobriu a roda também. Então, aqui a gente tem as primeiras tecnologias que a gente enxerga no mundo. A tecnologia social, ela entra naquela mesma ideia do empreendedorismo social. Ela também é exatamente a mesma coisa que tecnologia tradicional, mas buscando gerar um impacto positivo. E tem algumas premissas da tecnologia social que são importantes trazer aqui. Normalmente, como qualquer tecnologia, ela adapta alguma coisa já existente para a nossa realidade, para uma realidade. Então ela traz uma solução para algum problema. Mas quando a gente fala de tecnologia social, essa necessidade é uma inclusão social, é um impacto positivo na sociedade. E a tecnologia social, ela é sempre desenvolvida pensando em problemas reais. A gente pega os problemas que a gente vê na humanidade, o que a gente vê no planeta, o que está dando errado, e aí se desenvolve uma tecnologia focada naquilo. Não é algo abstrato quando a gente fala de tecnologia social. Ela está diretamente ligada a algum problema que existe no mundo. E aí uma confusão que às vezes a gente faz quando a gente está falando de tecnologia, quando a gente está falando de inovação, é afinal, o que é a diferença, né, de tecnologia e a inovação? A inovação é como se fosse a tecnologia na prática. Então eu falei lá atrás que uma das primeiras tecnologias do mundo foi quando o homem descobriu o fogo. A inovação é quando o homem descobriu como utilizar o fogo. Então é quando ele pegou aquele fogo que ele tinha descoberto, que assustou no primeiro momento e resolveu dar uma utilidade para aquilo. Resolveu implementar aquela tecnologia
em alguma solução que ele precisava. No caso do homem, para fazer a carne, para iluminar os espaços que ele precisava. Então é a tecnologia na prática. É aí que a gente está falando de inovação. A inovação é a introdução de um bem ou serviço novo, então de uma tecnologia que foi desenvolvida ou melhorada na prática. Então quando a gente coloca ela para algum processo de produção, de distribuição, de marketing, para alguma coisa na prática, na sociedade. A inovação social é aquela mesma ideia que a gente está falando desde a hora do empreendedorismo. A inovação social é esse conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, a tecnologia na prática, como a gente estava falando, só que trazendo soluções de inclusão social e melhoria de condições de vida. Então é quando a gente começa, de fato, a ver o que precisa ser melhorado no mundo e faz alguma coisa para mudar isso. E faz alguma coisa para começar a fazer a diferença. E ela tem alguns princípios também. E é a partir desses princípios que a gente vai caminhar um pouquinho mais para a resposta daquela pergunta. É possível monetizar a tecnologia social? A inovação social ela tem essas 4 características principais. Ela é libertadora do potencial criativo, então ela estimula a criatividade, ela fala que a criatividade tem que estar lá, tem que existir. Ela tem que ter viabilidade econômica, então não tem como eu falar de inovação social, de tecnologia social, sem estar falando de uma sustentabilidade financeira que entre nesse contexto também. E ela também é competitiva e sustentável. Então, ao mesmo tempo em que ela compete, em que ela busca o seu espaço no mercado, ela também está lá, sendo sustentável em todos os aspectos. Eu gosto de traduzir a sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, por exemplo, como não gerar danos em outro local. Ou se eu gerar danos, fazer o que for possível dentro das minhas limitações, mas tudo o que eu puder para resolver aquele problema e para evitar que ele se torne algo maior, que vai precisar de uma outra tecnologia, de uma outra inovação para ser solucionado. E a inovação social ela também é democrática. Não se pode falar em inovação social sem participação da comunidade. Quando a gente fala de inovação social, um dos pontos primordiais dela é que a comunidade que vai ser atendida tem que ser ouvida. A causa a qual você vai atender tem que ser escutada, tem que ser entendida a fundo. A participação das pessoas é um pilar fundamental da tecnologia e da inovação social. E eu gostaria de destacar aqui 2 pontos de tudo que eu falei até agora, que foi um pouquinho mais de conceitos, que são muito importantes quando a gente fala em qualquer coisa, em qualquer um dos 3 termos que eu falei: empreendedorismo social, inovação social ou tecnologia social. O primeiro deles é que gera um impacto positivo. Então o problema que está sendo resolvido é um problema social que precisa de uma solução. E o segundo ponto, que já traz o sim como resposta daquela pergunta inicial, se é possível monetizar a tecnologia social, é a sustentabilidade, é sustentável. E aqui eu estou falando de sustentabilidade financeira. E eu queria dar um exemplo para vocês de uma das minhas empresas assim, preferidas no mundo para falar sobre empreendedorismo social. E ela trouxe uma inovação, ela criou um modelo de negócio novo apenas, então é essa tecnologia que ela trouxe, um novo modelo de negócio para o mundo do varejo. Então a empresa que eu vou conversar com vocês é a TOMS. Alguém aqui já ouviu falar da TOMS? Levanta a mãozinha se alguém conhece, não? A TOMS é uma empresa americana, então por isso que no mapinha ela está ali nos Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles, foi quando ela surgiu. Mas se vocês perceberem também, a logo da TOMS é essa bandeirinha da Argentina. Então o que rolou, o que aconteceu? O Blake, que é o fundador da TOMS, foi passar uma temporada na Argentina. Foi encontrar alguns amigos, conhecer mais sobre a cultura do país e explorar aquele lugar. E quando ele estava lá na Argentina, ele se deparou com uma situação que ele não tinha visto antes. Ele viu o horário escolar, algumas crianças que não estavam na escola e que estavam andando descalças pelo lugar que ele estava com um amigo dele. E aí ele chamou uma dessas crianças e perguntou: o que está acontecendo? Por que você não está na escola? Cadê seu sapato? Essas perguntas assim meio óbvias que a gente faz quando encontra alguém na situação que ele viu. E a criança explicou que ela não estava na escola exatamente porque ela estava sem sapato. Ela não tinha sapatos e a escola ficava muito longe da casa dela. Então, toda vez que ela ia para a escola, ela tinha que ir andando. Então, ela saía andando, sem sapato, e machucava o pé todo no caminho, na ida e na volta. Então, ela ia para a escola uma vez na semana e não conseguia ir nos outros dias, porque tinha que esperar o pé se recuperar para poder sair de novo. E o Blake, saindo lá dos Estados Unidos, indo encontrar uma realidade daquela em outro país, ficou muito abismado. Como que a criança não pode ir para a escola porque ela não tem sapato? E ele voltou para casa decidido a fazer alguma coisa para resolver o problema.
Ele tinha uma reserva, ele tinha um dinheiro em caixa em casa, e ele podia ter pegado esse dinheiro, comprado um monte de sapatos e levado para a Argentina e resolvido o problema daquelas crianças que ele encontrou. Seria uma solução. Mas ele resolveu fazer diferente. Ao invés dele comprar sapatos para doar, o que o Blake fez foi que ele começou a fazer sapatos. Ele investiu numa empresa, na criação de uma empresa de sapatos de alpargatas. Não sei se vocês já viram, a alpargata é um sapato que ele conheceu na Argentina, inclusive, que tem um solado mais ou menos de borracha e o resto do sapato é de tecido. Ele viu que o dinheiro que ele dava para produzir uma quantidade legal de sapatos iniciais e ele resolveu criar uma empresa de sapatos. Mas a empresa dele tinha um modelo de negócio diferente. Um modelo de negócio que é conhecido hoje como One by One. Para cada sapato que uma pessoa comprava, outro sapato era doado para uma criança. Então, ele não comprou e levou os sapatos para doar. Ele criou um negócio em que ele conseguia escalar aquela solução dele e continuar produzindo cada vez mais sapatos e doando cada vez mais sapatos. Se ele tivesse pegado o dinheiro dele, comprado os sapatos e doado, feito o que a gente chama sem fins lucrativos, né, o terceiro setor, que não está ali buscando um lucro, buscando tanto uma sustentabilidade financeira, mas tem que ter sustentabilidade financeira também. Esse é um assunto para outra palestra em outro momento também. Mas ele poderia ter feito aquilo, mas ele resolveu criar todo um modelo de negócio, ele resolveu inovar. Ele resolveu colocar tecnologia ali para mudar um processo que a gente já conhecia do varejo. E com isso, ao invés de ajudar um número X de crianças, ele conseguiu ajudar um número 10x, 1000x de crianças, porque a empresa funciona até hoje. Ele conseguiu aumentar muito o impacto dele. Ele conseguiu trazer pessoas que compravam o sapato por causa da causa. Ele conseguiu criar uma empresa com funcionários. Ele conseguiu gerar renda, gerar empregos e realmente ter uma sustentabilidade naquela região que estava precisando de alguma coisa diferente também. Ele sentia aquilo. Ele iniciou um movimento do bem. E outra coisa que ele conseguiu fazer foi continuar inovando dentro do negócio dele. Porque ele pensou na sustentabilidade financeira, ele conseguia ter dinheiro para pensar em novas ideias. Então a Tomos começou vendendo sapatos. Para cada sapato vendido, um sapato era doado para uma criança. Hoje a Tomos também vende óculos de sol. Para cada óculos de sol que é vendido, eles dão um tratamento oftalmológico completo para uma criança. Então ela vai no oftalmologista, descobre se ela precisa de óculos ou não e recebe o óculos de grau. Eles também têm um programa focado para a questão do pré-natal, para mulheres que não têm assistência de médicos durante o pré-natal. Ele vende para isso ecobags. Para cada ecobag que é vendida, ele dá uma bolsa pré-natal para as mulheres, então todo o acompanhamento durante a gravidez. E tudo isso porque lá atrás ele pensou, ao invés de fazer o que todo mundo faz, que é comprar os sapatos, levar lá e doar, eu vou inovar, eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou trazer uma tecnologia diferente para isso, um novo modelo de negócio. E não é só a Tomos que faz isso hoje, existem muitas outras empresas, eu vou trazer mais exemplos para vocês. Mas antes, eu queria apresentar esse conceito para vocês. É o conceito do Triple Bottom Line. Não sei o quão familiarizados vocês estão com o conceito de bottom line, mas o bottom line é o ponto de equilíbrio de uma empresa. Então, o ponto de equilíbrio da empresa é quando ela começa, de fato, a lucrar, então a empresa começa a dar certo e ela já pode pensar em novas mudanças, em melhorias, em coisas que mudem o processo, porque ela atendeu o mercado e está conseguindo ter retorno com isso. Quando a gente fala de um negócio de impacto social, o bottom line ele é triplo. Não é só o lucro, não é só a parte financeira que é pensada nesse ponto. A gente chama do tripé da sustentabilidade. Num negócio de impacto social, quando a gente está falando de qualquer coisa voltada para o empreendedorismo social, esses 3 eixos têm que ser considerados. Tem que ser bom para as pessoas, tem que ser bom para o planeta e tem que gerar lucro. Tem que ser bom financeiramente também. Um negócio de impacto social só alcançou ali o ponto de equilíbrio, o bottom line deles, quando ele conseguiu equilibrar essas 3 coisas. Quando ele consegue ter uma sustentabilidade financeira, então ele pensou no aspecto negócio, no aspecto business, da ideia do projeto que ele teve. Ele consegue ser bom para as pessoas, então para os colaboradores daquela empresa, as pessoas que estão ali envolvidas, as famílias. Vocês já devem ter ouvido falar de vários negócios aí que estão aí no meio, no setor 2,5, que a gente chama, entre o empreendedorismo tradicional e o empreendedorismo social, que tem práticas diferentes para os colaboradores, por exemplo. Que tem uma licença paternidade equivalente à licença maternidade, que tem férias remuneradas mais vezes no ano. Então, quando a gente fala de um negócio de impacto social, ele pensa nas pessoas. E ele pensa não só nos colaboradores, mas na família, nas outras pessoas que estão envolvidas,
em todo mundo que está ali em volta, a comunidade no entorno da empresa, ele pensa em ser bom para as pessoas. Ele também pensa em ser bom para o planeta. E aí entra aquele ponto, não gerar danos maiores em outros lugares. Então ele pensa em compensação de emissão de carbono, ele pensa em reciclagem, pensa em como vai ser o retorno das embalagens, ele pensa em todo o ciclo. Então ele se preocupa com o planeta e com o meio ambiente. Ele sabe que é importante pensar no planeta para se poder pensar em ter um futuro, em ter um negócio. E ele pensa na sustentabilidade financeira. É muito comum, sempre que a gente ouve a palavra social, a gente já associar a filantropia, já associar a caridade. Mas essa é uma ideia que tem mudado cada vez mais e que é necessário continuar mudando. Porque se a gente consegue gerar um impacto de ajudar 10 pessoas com R$100, se a gente tivesse R$1.000, a gente estaria ajudando a 100 pessoas. Então a gente consegue ir multiplicando o impacto que a gente gera. Se a gente consegue pagar as nossas contas, quando a gente está trabalhando em um negócio social, em um projeto social, a gente consegue se dedicar a ele muito mais tempo do que a gente conseguiria se aquilo não desse nenhum retorno financeiro para a gente e a gente fizesse só no tempo livre. Então é muito importante pensar todos esses pontos quando a gente fala de social. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz: entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, eu fico com os dois. E é isso que eu busco fazer na minha vida também com meus projetos. Entre conseguir pagar as contas no final do mês e gerar impacto social, eu resolvo pagar minhas contas gerando impacto social. Então é conseguir ter esse retorno financeiro a cada negócio, a cada projeto que está sendo feito. E tem mais gente, tem muita gente fazendo isso no mundo. E no Brasil também, não é só em outros países, já tem muita gente boa fazendo isso aqui no Brasil. A Thomas, por exemplo, quem gostou do modelo dela, tem uma empresa de Salvador que tem um modelo muito parecido, inspirado neles, chama Eusaria. A Eusaria começou vendendo camisetas e eles doavam camisetas para pessoas em situação de rua. Então eles foram desenvolvendo um modelo de negócio de one by one baseado na Thomas também. E eu trouxe mais 4 exemplos aqui para vocês, para a gente conversar também. O primeiro que eu trouxe é o que a gente conhece hoje como o primeiro negócio de impacto social do mundo, que é o Grameen Bank. Quem aqui já ouviu falar de Mohamed Yunus? Alguém já ouviu? Tem gente que já ouviu falar do Mohamed Yunus. O Mohamed Yunus é um economista. E nas aulas, ele era economista e professor de economia, então um acadêmico. E nas aulas dele de economia, ele gostava de ir a campo com os alunos dele para ouvir as pessoas. E em uma dessas vezes que ele foi a campo para ouvir a população e entender o que elas precisavam, ele encontrou algumas mulheres que teciam aqueles cestos de palha. Então elas iam tecendo os cestos de palha e vendiam os cestos depois. E ele resolveu entender como é que era o negócio dela, como é que funcionava. E ela resolveu desabafar com o Mohamed Yunus. E ela falou: olha, para falar a verdade, eu não tenho praticamente lucro nenhum com o que eu faço. Eu vendo cestos para conseguir ter alguma comida na mesa no final do mês, mas é muito mais trabalho do que eu tenho de retorno. E ele foi perguntando: mas por quê? Por quanto você vende seu cesto? Ela falou: eu vendo meu cesto por $2. E naquela época $2 era um dinheiro ok, assim, sabe? Para a região e para a situação em que ele estava. E ele ficou sem entender: mas você vende por $2? Para onde vai esse dinheiro? E aí a mulher foi explicar tudo para ele, o que era o X ali da questão. Ela não tinha dinheiro para comprar matéria-prima. Como ela não tinha dinheiro para comprar matéria-prima, ela tinha que pedir ajuda ali para os bancos locais, que na verdade não eram bancos locais, eram os agiotas ali da região do Paquistão. Então ela ia ali para pegar a matéria-prima, ela comprava a matéria-prima por $1. Então ela ia lá, fazia um empréstimo, porque ela não tinha o dinheiro na hora, e ficava devendo $1 para aquele banco informal, para aquele agiota ali, para conseguir a matéria-prima. Ela fazia o cestinho dela, vendia por $2, que era o preço que ela conseguia vender, e quando ela voltava para pagar a matéria-prima e comprar mais, ele virava para ela e falava: então, agora é 1,75 por causa dos juros. Então você vai me pagar agora $1,75, e ela ficava com 25 centavos de dólar para conseguir sobreviver. E ela ia entrando naquele ciclo que ela não conseguia sair, porque ela dependia dos cestos para ter dinheiro em casa. E aquilo incomodou muito o Yunus. Ele ficou muito incomodado como $1 era o que estava fazendo aquela pessoa se manter num ciclo de pobreza e se manter sendo refém daquela situação e de pessoas que queriam se aproveitar dela. E aí ele começou a pensar e estudar um modelo de negócio que conseguisse sair disso. E o que surgiu foi o Grameen Bank, que é o Banco do Pobre. Inclusive o livro do Mohamed Yunus, se alguém tiver interesse em conhecer, é Banqueiro dos Pobres. É um livro muito bom, conta toda essa história e toda a história do negócio realmente, como foi evoluindo. E o que o Banco dos Pobres, o Grameen Bank, faz?
ele faz microempréstimos para as pessoas que precisam de ajuda. Esses empréstimos de $1 que a pessoa precisa fazer, ele faz. Ele faz esses microempréstimos e não tem juros abusivos e não tem essas taxas que mantêm as pessoas reféns daquela situação. É um leiteiro que precisa conseguir os insumos ali para tirar leite da vaquinha dele e vender, ele faz um empréstimo para isso e a pessoa vai pagar lá na frente com juros baixíssimos. Aqueles empréstimos que um banco nunca faria porque são baixos demais, ele faz e cobra pouco por isso. E o Grameen Bank cresceu, ele ainda existe, hoje ele ainda funciona, o modelo dele foi replicado em vários lugares. Aqui no Brasil, a gente já tem a replicação de microempréstimos parecidos com o Grameen Bank também. Um deles é o Banco Pérola, que fica no Nordeste, se alguém tiver interesse depois em procurar mais. Mas foi o primeiro banco de microcrédito, de microempréstimo do mundo. E o que a gente conhece como o primeiro negócio de impacto social que já existiu. Então, inclusive, quem tiver interesse de procurar mais sobre todos esses pontos que eu estou falando, o Yunus é uma ótima referência. Ele tem muitos livros, ele está vivo hoje ainda, então ele tem muitas histórias para contar. Porque quando a gente para pensar em empreendedorismo social em negócios de impacto, foi na década de 70 que a gente começou a falar sobre isso. Então ainda é novo, mas está crescendo cada vez mais e tem um potencial gigantesco de, no futuro, todos os negócios que a gente olhar, a gente pensar que são negócios de impacto social. Eu ouvi uma palestra uma vez que o palestrante falava isso. Ele falava que no futuro não vai existir negócio de impacto social, não vai existir empreendedorismo social, porque a gente simplesmente vai chamar de negócio. A gente simplesmente vai chamar de empreendedorismo, porque todos os negócios, todos os varejos, todos os comércios vão incluir essa parcela social dentro deles, essa parcela de consciência também. O segundo exemplo que eu trouxe, na verdade o terceiro, né, porque eu falei da Thomas, o terceiro exemplo que eu trouxe para falar com vocês é da Grifa, a minha startup. Claro que eu vou fazer aqui a propaganda dela também, um merchan, para vocês conhecerem. A Grifa ela é uma startup de impacto social e a gente trabalha diretamente com o terceiro setor. E por isso que entra aquilo que eu falei, tem um assunto gigante para a gente falar só de sustentabilidade financeira do terceiro setor. E é com isso que a Grifa trabalha. Nós somos uma plataforma de captação de recursos voltadas para as instituições sem fins lucrativos. Então as organizações conseguem se cadastrar na Grifa e a gente dá todo o suporte de consultoria, de estratégia, para que elas consigam gerar os primeiros doadores recorrentes. Então pessoas que vão contribuir para o projeto todos os meses, para que ele continue gerando impacto e crescendo cada vez mais. O nosso diferencial, a nossa tecnologia que vem aqui, é todo o sistema de software que a gente tem. Inclusive, meu sócio, nosso desenvolvedor, está aí na plateia também com vocês. De blusinha amarela aqui no meio, está se escondendo. E também, além disso, a gente tem a consultoria, que é um dos maiores diferenciais que a gente tem. A gente vê que hoje no mercado existem outras soluções que oferecem o que a gente oferece. Que oferecem uma plataforma de captação de recursos para o terceiro setor. Mas normalmente elas estão focadas em atender grandes organizações sociais, aquelas que já sabem captar recursos, que já sabem arrecadar dinheiro. E a gente trabalha com aquelas médias e pequenas que estão começando. A gente trabalha com as grandes também, claro. Qualquer porte de organização que queira vir com a gente pode entrar e a gente trata da mesma forma. Mas esse é o ponto. A gente trata da mesma forma. Não importa se ela tem um doador ou 10 mil doadores. A gente acolhe, a gente cria estratégia e faz a consultoria em conjunto com elas para que elas consigam captar o que é necessário para sobreviver mês a mês. Outra solução que eu trouxe para contar para vocês, essa aqui é americana também, é a Be My Eyes. A Be My Eyes é uma tecnologia social voltada para a inclusão. Então ela é voltada para pessoas deficientes visuais. E o que ela faz é exatamente o que o nome ali em inglês diz, seja meus olhos, Be My Eyes. Muitas vezes a gente não, na verdade quase nunca a gente pensa sobre como é a vida de alguém que não enxerga. Porque a gente como pessoas que enxergam, nós estamos lá e pra gente é normal. Mas o Be My Eyes pensou em alguns problemas comuns que acontecem a essas pessoas e ninguém considerava. Uma pessoa que não enxerga, uma pessoa cega, que mora sozinha e vai escolher uma blusa para vestir de manhã. Como que ela vai saber qual é a blusa vermelha, qual é a blusa verde, qual é a blusa azul? Como que ela vai escolher o que vestir naquela manhã? E o Be My Eyes ele serve para isso. Ele é um aplicativo, qualquer pessoa consegue baixar e se voluntariar nele. E sempre que uma pessoa deficiente visual precisa de ajuda, ela ativa o Be My Eyes e ele faz uma ligação de vídeo para alguma pessoa voluntária que enxerga. Então a pessoa está lá de manhã, não sabe o que vestir, ela entra no aplicativo, algum voluntário vai atender e vai falar, olha, a blusa aqui na sua frente é a blusa preta, a blusa aqui da direita é a blusa branca, qual que você vai querer e ajuda a pessoa naquele processo.
A pessoa está fazendo compras e está querendo ver onde está o produto que ela está procurando sem precisar perder tanto tempo, gastar tanto tempo olhando todos os brailles dos produtos. Ela consegue entrar no Be My Eyes e pedir essa ajuda para alguém que vai entrar lá numa ligação de vídeo com ela e enxergar por ela, literalmente, seus olhos, essa pessoa. E uma das coisas que eu acho mais legal do Be My Eyes é que vocês conseguem baixar o aplicativo agora, conseguem se tornar voluntários e dificilmente vocês vão ser chamados para ajudar alguém. Sabe por quê? Porque hoje o número de voluntários do Be My Eyes já é mais de 6 vezes maior do que o número de pessoas cegas cadastradas no aplicativo. Então tem muito mais gente querendo ajudar hoje do que precisando de ajuda. Uma pessoa que está precisando de alguém para enxergar por ela, ela consegue ajuda em segundos, porque a hora que a pessoa recebe a ligação, já atende, já resolve aquele problema. Então, Be My Eyes é uma tecnologia social assim sensacional para vocês conhecerem e explorarem mais. E mesmo que vocês nunca sejam chamados para ser voluntários em alguma coisa, o aplicativo é super legal porque ele conta histórias. Ele traz os cases das pessoas que já receberam ajuda e que tiveram alguém sendo os olhos dela. E a última tecnologia social que eu trouxe para falar com vocês, o último negócio de impacto social, é brasileiro e também fala sobre inclusão. É o HandTalk. O HandTalk também é uma solução para pessoas com algum tipo de deficiência. No caso, o HandTalk ele é um aplicativo, uma ferramenta para pessoas com deficiência auditiva. Então, as pessoas que se comunicam por meio de Libras. As pessoas surdas, eu não sei quantos de vocês têm contato com Libras ou conhecem Libras, mas Libras é uma nova língua. Libras não é português em linguagem de sinal. Libras é a língua brasileira de sinais, é a segunda língua oficial do nosso país. Embora não seja ensinado, muita gente, quase ninguém, saiba se comunicar em Libras. Mas ela é uma nova linguagem. E por isso, pessoas surdas, muitas vezes, têm dificuldade de ler o português realmente. Porque elas têm que ser bilíngues, elas têm que falar e entender duas línguas. O que o HandTalk faz é que ele traduz sites, então ele traduz plataformas, traduz ferramentas, todas em Libras, para que as pessoas surdas consigam entender. Vocês já devem ter visto o HandTalk em algum lugar, só não sabiam que ele estava lá. Algum site que vocês entraram já tinha uma caixinha azul ali no cantinho direito com duas mãozinhas dentro deles? Muitos sites do governo já tem hoje e tudo. E quando você clica naquelas duas mãozinhas, ele faz a tradução para Libras do site. Ele é uma das tecnologias que o HandTalk traz. Além da tradução de sites para Libras, ele também tem um aplicativo que vocês conseguem baixar e ele ensina Libras para vocês. Então vocês escrevem uma frase no site, acabaram de encontrar alguém surdo, vocês não conseguem se comunicar, ele é um Google Tradutor de Libras. Vocês conseguem colocar a frase, ele vai te ensinar os sinais, você consegue replicar os sinais, ou então você consegue até mostrar o aplicativo para a pessoa e ela vai se comunicando com você. Então aqui, novamente, uma tecnologia social vindo para a inclusão, vindo para que as pessoas consigam se comunicar cada vez melhor. E além dessas, existem inúmeras outras. O empreendedorismo social, a tecnologia social não para por aqui. Eu trouxe alguns exemplos diferentes, né? Trouxe um exemplo do varejo, trouxe um exemplo do mundo financeiro e 2 exemplos de inclusão, porque eles são a tecnologia assim no core, no coração realmente. Mas existem soluções e tecnologias na área de saúde. A gente pode falar, por exemplo, do Doutor Consulta, que traz exames e consultas a baixo custo para pessoas que não têm plano de saúde. A gente tem também soluções na área de educação, como a Geek, que traz cursos para pessoas que queiram ali tentar passar no vestibular, no Enem e não sabem por onde ir. E ele acompanha o aprendizado de cada aluno. Então, quando vocês começam a se aprofundar no mundo do empreendedorismo social, ele não tem fim. Vocês vão encontrando exemplo atrás de exemplo, e exemplo brasileiro, e exemplo americano e europeu, porque o mundo todo está caminhando nesse sentido. E o que eu gosto muito de falar também é que o consumidor também está trabalhando nesse sentido, ele também está caminhando para isso. A gente tem cada vez mais consumidores conscientes, que querem comprar de empresas que fazem isso, que pensam no futuro, que pensam na mudança, que pensam na inclusão. E eu percebi que vocês são assim, eu estava vendo os rostinhos de vocês enquanto eu falava os exemplos e os olhinhos iam brilhando assim de cada um deles. A gente está entendendo que se a gente não se preocupar com as outras pessoas, não vai ter mais mundo, não vai ter para onde a gente ir. E o empreendedorismo social, a inovação social é um caminho para isso. E aí, respondendo a pergunta que eu me propus a responder lá no começo, é possível monetizar tecnologias sociais? Sim, é possível. E não só é possível, como é necessário, como é essencial para a gente conseguir falar de tecnologia social. Porque uma tecnologia social que não se monetiza, ela fica lá guardada, ela não é colocada em prática e ela não gera toda a transformação e o impacto social que ela deveria e poderia gerar. Então é possível sim e é necessário
que a gente monetize as tecnologias sociais. E para encerrar a minha conversa com vocês, eu gosto muito dessa frase, que eu queria trazer como inspiração para vocês ficarem refletindo sobre ela também. É uma frase da Lily Tomlin, e ela diz: "Eu sempre me perguntei por que alguém não faz algo sobre isso. Então foi que eu percebi que eu também sou alguém." Quantas vezes no nosso dia a gente não faz isso? A gente não olha um problema, a gente não olha algum problema na cidade, na faculdade, no nosso negócio e pensa, nossa, alguém tem que fazer alguma coisa. O governo deveria fazer alguma coisa, a faculdade deveria fazer alguma coisa. E sim, talvez seja a responsabilidade deles, mas vocês também podem fazer alguma coisa. A gente também pode ir lá e gerar mudança. E quando a gente fala de empreendedorismo social, a gente está falando desses alguéms aqui. Dessas pessoas que viram algum problema, pensaram, alguém deveria fazer alguma coisa, e esse alguém sou eu, e vou ser eu que vou trazer essa transformação. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Deixo aqui meus contatos também, se alguém quiser trocar mais ideias, se alguém quiser conversar. Tem o meu Instagram, tem o meu e-mail. Uma das coisas que eu mais gosto na vida assim, é conversar sobre empreendedorismo social e ajudar novos projetos a surgirem. Então podem contar comigo na jornada de vocês. Podem entrar em contato comigo, eu sempre respondo e vai ser um prazer ajudar novos empreendedores sociais a gerarem mudança e transformação nos seus mundos. Muito obrigada! Obrigada.